Deixa eu ver aqui. Boa noite, pessoal. Vamos esperar o pessoal entrar. A gente espera todo mundo. Boa noite! Iniciamos aqui a nossa live de hoje. Vamos esperar só mais um pouquinho o pessoal entrar, que eu já vou chamar a nossa super convidada de hoje. Vamos lá, só mais um pouquinho, a gente já inicia. Bom, hoje nós vamos falar sobre a estética no pós-parto. E a nossa convidada de hoje é nada mais, nada menos que a Vivi Mota. Vou chamá-la aqui e ela vai falar um pouco, a gente vai fazer um bate-papo hoje sobre o pós-parto. Então, nós vamos falar sobre as tecnologias que ela associa, o que a gente orienta também, e ela vai passar um pouco sobre a técnica hipopressiva no pós-parto, o que é uma técnica que vem ganhando bastante espaço na estética, associado à eletroterapia, com excelentes resultados. Então, eu vou convidar aqui a Vivi. Peraí. Foi. Vou esperar a Vivi entrar. Oi! Aí! Boa noite! Boa noite, tudo bem, Bru? Tudo ótimo, e você, como tá? Também, né? Então, Dia tá após bom. dia aí nesses momentos tão difíceis, né? Exatamente. Vejo, acompanho aí os seus stories sempre com os seus dois companheiros fiéis aí na técnica hipopressiva, junto com a mamãe. São mesmo, full time. Já até aprenderam a Muito fazer legal, tudo. muito legal. Tudo bem, Vivi? Tudo ótimo, graças a Deus. Tá bom, Obrigada pelo convite, super imagina. prazer estar com vocês. Somos Prazer é parceiros já há nosso. bastante tempo, né? E é muito Sim. legal estar junto. Sim. Vivi, antes de mais nada, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua experiência do que você está vivendo. Hoje você tem duas clínicas que Isso. você atende e que você empreende nelas. E eu Uhum. queria perguntar e que você passasse um pouquinho para a gente de como que está sendo isso para você nas clínicas. Eu sei que você teve que Tá. fechar as duas, você tentou até um tempo ficar com elas abertas Isso, e foi mesmo, fechou Bru. agora. Conta um pouquinho como que está sendo isso para gente. Tá, bom, a gente tem duas clínicas e a gente tem mais uma em Valinhos também. Na verdade, nós somos 3 unidades. Verdade. A gente tentou até o limite mantermos abertos, né? Procurando, claro, todos os recursos possíveis para que tivesse a maior higiene e níveis zero de transmissão, que a gente pudesse ter total segurança no atendimento, né? E só que aí chegou o decreto oficial e realmente a gente precisou fechar. No momento, claro, no início a gente ficou bem assustado, né? Acho que todo mundo que tem clínica deve ter sentido a mesma coisa. E agora, o que a gente vai fazer? Mas a gente conseguiu, estamos conseguindo, na verdade, que é toda uma adaptação, né? Migrar para esse mercado online, né? Então, a gente tem feito muitos pacotes online, a gente tem feito muito atendimento online, avaliações, conversas, a gente tem postado muita coisa do dia a dia das nossas funcionárias, como que as nossas funcionárias no dia a dia estão cuidando de si, então elas dão dicas de pele, de corpo. Eu acho que esse contato, não perder o contato é extremamente Sem importante, dúvida, né? sem dúvida. É aquela história, quem não é visto não é lembrado, né? Então tem que Isso. estar sempre se mostrando. Eu que acompanho a gente aqui, que acompanha você bastante, acho bastante interessante as aulas que você dá online, Sim. até mesmo as gratuitas, que você acaba passando alguma dica, e isso acaba chamando a atenção e prendendo, além do seu cliente, futuros clientes também, né? Sim, Porque verdade. isso é uma coisa que você pode perdurar aí com tudo que há à distância, que vai acabar sendo daqui para frente, que o pessoal vai acabar criando gosto também, e aí é mais uma vertente que a gente pode Quem trabalhar. tinha vergonha de falar, começou a falar, né, Bru? Exatamente. Eu tô achando isso o máximo. Lota aqui É, cheio de live e todo mundo é, falando do seu jeitinho, mas acaba que cada um passa alguma coisa interessante que a gente consegue absorver. Isso é muito legal. muito. E eu, E como dentro. fã, Ah, desculpa, só terminando, e não, fiel da imagina. técnica opressiva, tô achando o máximo essa amplitude que teve, assim. Muita gente tem falado, tem muito conteúdo bacana, conteúdo Uhum. bom, importante. Então, é uma super oportunidade aí para quem quer aprender um pouco mais sobre a técnica
ficar de olho aí no que os profissionais têm falado e realmente uma super oportunidade. É verdade, é uma coisa que tá se falando muito que não estava falando antes, né? E para quem trabalha com isso já, associando mesmo até a estética, vai ser uma boa, uma ótima, né? Porque entrando já no assunto, você já tem a tua experiência, você já tem o seu trabalho, o seu protocolo específico em pós-parto, que você faz a estética junto com o exercício que é da hipopressiva. E a gente vai começar a falar disso agora, que eu acho que é um assunto muito interessante e que quem ainda não teve um parto, quem ainda não foi gestante, provavelmente um dia vai ser ainda, se for da vontade, né? E vai também passar por isso. Isso é muito importante. O pré e o pós, né? Que a gente fala. Muito. E o durante, né? Que tem muita gente que até esquece, não fala muito do durante. E tem todo esse processo. Então, fala um pouquinho pra gente de como que é essas associações que você faz junto com a técnica opressiva, ou também os protocolos que você passa do pós-parto mesmo com a eletroterapia. Vamos discutir sobre isso. Pessoal que tiver pergunta, vai mandando aqui. Tiver curiosidade, alguma coisa, vai mandando que a gente vai conversando. Bru, a primeira coisa que eu costumo falar é que eu não associo o tratamento ao hipopressivo, eu associo o hipopressivo ao tratamento. Ele, para mim, é o meu astro. É a chave do sucesso, porque é um exercício, uma forma de trabalhar a musculatura que está tão frágil nesse momento do puerpério, de uma forma muito precisa e com muito resultado. Se a pessoa tiver disciplina, se a pessoa tiver, digo a paciente, né? Tiver disciplina, tiver todas as nossas considerações que a gente deve passar para ela, se ela tiver acompanhar tudo isso, com certeza ela vai ter resultado. E os tratamentos, eles vêm só para potencializar. Então, antes de mais nada, a gente precisa entender o puerpério, né? Essa mulher do puerpério, ela é uma mulher que ela está muito frágil. É uma mulher que ela tem autoestima baixa. Ela se vê no espelho, ela não se reconhece mais. Então, pra gente que é da área da estética, é uma super oportunidade, eu digo oportunidade, assim, bem na parte comercial um pouco, porque você consegue vê-la como um todo e ela precisa do seu cuidado. Se você tiver essa vontade de trabalhar com esse público, é muito legal, porque você vai trazer para ela uma autoestima que ela acha que ela não vai ter mais. E é uma paciente que vai ficar com você por muito tempo. Se você começar a tratá-la no pré-parto, no pré-gestação, por exemplo, você tem o pré-gestação, a gestação e o puerpério. Então, ela vai ficar com você por mais de ano. Agora, falando exatamente do puerpério, a gente precisa sempre falar quais são os puerpérios, porque a gente tem os pós-partos imediato, o pós-parto tardio e o pós-parto remoto. E a gente pode entrar em qualquer momento com ela. Então, por exemplo, um pós-parto imediato, aquele que ela acabou de ter o bebê, a gente considera até 100 dias. Então, esses primeiros 100 dias, o ideal é que você faça um trabalho de reabilitação postural, de reabilitação abdominal. Então, a gente já pode entrar com os exercícios hipopressivos, porque ela vai ter hipotonia muscular. Ela vai muda toda a estrutura, né, Vivi, do corpo. O corpo ele vai se adaptando para a gestação, abre, enfim. Exatamente. E aí a gente entra realmente. É muito interessante isso, uma vertente postural também. Postural. Né? Porque muitas vezes aquele abdômen protuso, né, que ela tem é decorrente já da gestação. Porque na gestação a gente anterioriza isso. Então ela já vai ter aquele padrãozinho. Né? E muitas vezes, claro, a gente vai falar da diástase, que é óbvio que nós vamos falar tudo isso, mas o mais importante é você entender, nesse primeiro momento, talvez seria interessante você já reabilitar esse abdômen com exercícios específicos para diástase, mesmo que ela não apresente uma diástase tão importante, uma diástase tão assim, patológica, que a gente pode vir a falar sobre isso. Mas é importante que você reabilite esse abdômen, reabilite essa postura. Fora que ela pode vir a se queixar de incontinência urinária, que muitas têm e não sabem. Exato. Então, é um tratamento... Muita gente... Teve um dia que eu fiz uma pesquisa e eu perguntei se você tosse, escapa um pouquinho de xixi. Se você ri muito, escapa um pouquinho de xixi. E tinha uma outra que eu esqueci que eu tinha posto também. Você faz alguma força, escapa um pouquinho de xixi. O tanto de gente que falou que sim
E acha que é normal, é inacreditável, né? E não é normal, não Inacreditável. pode. Não, qualquer escape de xixi não é normal. Então, a gente considera uma incontinência urinária de esforço. A gente precisa tratar Sim. isso. E muitas vezes ela não sabe, porque ela está com toda a parede abdominal e pélvica comprometida. Então, é uma reestruturação completa. A gente precisa entender ela como um todo. A gente precisa fazer vários testes. Quando a gente for falar de diástase, mais especificamente, a gente vai falar sobre esses testes, que é muito importante na avaliação. Mas essa paciente puerperal, então a gente estava falando, primeira fase, de zero, acabou de ter o bebê até 100 dias, que é o imediato, certo? Depois a Sim. gente tem o tardio, que é até 6 meses, mais ou menos, a gente considera o tardio. A partir de 6 meses é um puerpério remoto. O remoto é como a gente, eu e você. A gente está no remoto, a gente tem filhos grandes. Quer dizer, o seu já é grande, né? O meu tá quase ficando grande. Teve uma pergunta aqui, ó. Depois de 2 anos ainda funciona? Funciona! Funciona. 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 É claro que aquela puérpera recente, de 6 meses, até 6 meses, a gente considera assim, o útero ele volta com 15 dias, o abdômen 45. Então é uma informação super importante para vocês que querem trabalhar com a puérpera. Então, a partir desse momento, você já começa a ver como que esse abdômen vai se comportar. E aí, se você já entrar com exercícios logo no início, você já vai ver essa reabilitação, você já vai ver uma diminuição de medida, ela já vai começar a contrair, ativar essa musculatura. E aí, as principais queixas em consultório de puerpério, quais são? Flacidez de pele, flacidez muscular, gordura localizada em flanco e abdômen, estria e a celulite. Porque por conta de toda essa alteração hormonal, a gente também tem muita celulite, não tem como. Todas as disfunções estéticas possíveis vão acontecer, né? Por isso que ela não se reconhece mais, né? Exato. Mas isso acontece com todas, né? Todas. Desde aquela que não engordou, não teve um sobrepeso, nada, e foi ativa, vai sobrar. A flacidez, pelo menos, ela vai ficar, né? E aí é onde você vai entrar com depois a sua avaliação, porque nem todas vão precisar, né? Cada uma vai ser, mesmo usando a hipopressiva, cada uma vai ser de uma maneira diferente que você vai atuar com elas, né? Exatamente. E aí o crucial é essa avaliação, para você entender o que ela quer, claro, qual é a principal disfunção que ela tem e qual a terapia que você vai associar. Eu, por exemplo, eu gosto de entrar a partir desse puerpério tardio, eu já gosto de entrar com a radiofrequência tripolar. Eu acho ela importante porque ela já começa a estimular colágeno, já começa a fazer a ginecologênese, a sustentação do tecido, a gente já começa a ver uma melhora no aspecto da pele. Se a gente for trabalhar gordura localizada, a gente tem artigos recentes que mostram que até 4 áreas de criolipólise você libera 1,8 gramas de gordura por dia, ou seja, é mínimo. Então, você pode trabalhar com essa puérpera com 4 áreas de criolipólise. Então, se ela tem flanco, se ela tem abdômen... Mas, Vivi, como é que você vai trabalhar um abdômen de uma puérpera? Aí, claro, a gente tem as formas de colocar o manípulo, a forma de avaliar, proteger a cicatriz, proteger o umbigo e tudo mais. Mas é importante você dizer que não é uma contraindicação. Não é uma contraindicação. Porque o que o pessoal fica muito com medo é disso, né? Dessa contraindicação. Sim. Tanto por conta dos hormônios estar variados ainda, por conta da cicatrização. Tem gente que tem medo, inclusive, de fazer no flanco por conta da cicatrização da cesárea. Né? E não tem tanta relação. Não, mas 30 dias você já pode começar. O abdômen eu deixo um pouquinho mais. Eu espero até uns 90. Apesar de a gente já ter aí esse coativo e tudo mais. Mas eu gosto de esperar um pouquinho mais. Eu acho importante também. Até porque, Bru, a puérpera muito recente. É difícil ela ir frequentar a sua clínica com assiduidade. Ela tem o tempo dela na casa. Ela tem o filho recente. Ela tá com medo de ficar saindo. Ela tem... A rotina dela é muito nova. Então, a gente também tem que ver essa parte dela. A gente tem que entender que ela é tudo muito novo para ela. Tem que ir devagar, né? E o carinho e o cuidado é essencial nesse momento. Ela tem que se sentir exatamente isso. Acolhida. Acolhida, exato. E aí, o que é muito importante no tratamento de puerpério é a gente lembrar que se a gente não tem um terreno bem preparado, nada disso vai adiantar. Sim. Eu preciso que ela tenha principalmente hidratação nessa pele. Então, você já preparar a pele no início, nesse puerpério imediato,
é importante, porque essa pele já vai, de repente, responder muito mais, ela já vai potencializar o resultado. Então, o ferro também é importante, a vitamina C, a alimentação nesse momento. Suplementar, né? Ela de uma forma que seja condizente com o que ela tá faltando, né? Então, assim, o que as meninas estão perguntando, né? O pessoal tá Tá, perguntando aqui o que a criolipólise também pode gerar diástase. Ah, tá. Não, né? Não, A não. A criolipólise, a criolipólise pergunta, a criolipólise também pode gerar também pode ser diástase. diástase. Não A tem diástase, relação a gente vai alguma. falar um pouco mais sobre ela depois, mas Uhum. a diástase, ela se causa por um aumento da PIA, pressão intraabdominal. Isso não é só na gestação, viu, gente? Tem bebezinhos que têm diástase, tem homens que têm diástase, tem mulheres que nunca tiveram filho e têm diástase. Então, Obeso, de uma maneira geral, enfim. Sobrepeso. Então, a crio não gera diástase. Mesmo porque na musculatura, né? Que a gente que vai atingir e não na gordura. E a criolipólise ela vai atingir somente o adipócito, não chega na musculatura. Então, a gente pode ficar. Ela talvez teve essa dúvida por conta da pressão do vácuo, da sucção. Falou, nossa, será que se eu estiver com o abdômen um pouco mais vulnerável, vamos dizer assim, será que pode gerar? Na verdade, essa sucção, essa pressão toda, se você conseguir acoplar da forma correta, respeitando a disfunção da diástase, você pode trabalhar com a crio com muita segurança, tranquilamente. Inclusive, falando na diástase, falando na diástase, como que você avalia essa diástase, Vivi? Tá. Então, independente de qual foi a causa dela, mas de uma maneira geral, como que você avalia? Inclusive, eu já acho que eu vi alguma coisa, algum story seu falando sobre a avaliação da diástase. Isso. Eu postei que eu achei bem interessante. Legal. Que você consegue fazer à distância, inclusive, e fica muito visível. Outro dia, a gente estava até conversando sobre isso, e eu fiz um vídeo onde eu mostrei exatamente onde era a minha, que eu tinha, muito grande, que vinha da parte mais distal, e eu fiquei com uma mínima de um dedo em cima da cicatriz umbilical, só. Com a hipopressiva. Nossa, olha que legal. E radiofrequência que a gente consegue trabalhar. Aí você tem que ter a pele, porque a pele, isso é muito importante também. Tenho certeza que você deve avaliar dessa forma. Quando a gente tem uma diástase e só, às vezes, sobra de pele ou uma flacidez muito grande, a pele ela fica marcada junto com a diástase. Isso, a pele ela fica dobrada para dentro. Isso, e a sua diástase, ela pode... você consegue... Como eu falo a palavra? Esqueci. Você consegue arrumar ela, não é a palavra? Tratar, né? Você consegue tratar ela, né? Eu esqueci a palavra agora que a gente usa. Você consegue tratar a diástase, ela volta à sua performance normal. Funcionalidade, sim. Isso. Só que a pele, ela continua. E ela fica dobrada com aquele aspecto de diástase ainda, né? E aí entra... Exatamente. E aí entra, como eu mesma já fiz, por exemplo, o Andros Criofrequência, para mim foi bem bacana, porque acaba trabalhando um pouco de gordura também, e aí o resultado fica melhor ainda, porque é muito mais rápido a retração da pele, enfim. Trabalhando essa pele, acaba o teu resultado potencializando e ficando muito mais bonito esteticamente. Porque no tônus, na musculatura, a gente já viu que funcionou com a hipopressiva, por exemplo. Né? No caso aqui foi com a hipopressiva. Sim. E depois acaba que ficando a pele muito marcada. Eu mostrei isso no vídeo, era muito marcado meu abdômen. E hoje é óbvio, né? Que ainda eu precisaria fazer quem não sabe, eu emagreci quase 70 quilos. Eu precisaria fazer uma abdominoplastia por conta da pele. Porém, com a radiofrequência do Híbridos e do Andros que a gente vai alternando, a melhora da pele é muito significativa. Legal. Muito. Isso faz grande diferença no tratamento também, né? Com certeza. Agora, a questão da avaliação da diástase, que a gente às vezes se prende muito, é no afastamento. Então, vamos lembrar um pouquinho o que é diástase. Eu acho que todo mundo já sabe, mas eu acho que é importante a gente relembrar. Sim, por favor. Então, a diástase acontece, como a gente já disse, com o aumento da pressão intraabdominal, a PIA. Então, principalmente na gestação, que a gente tem o crescimento do útero, o reto abdominal vai cedendo espaço para o crescimento e o tecido conjuntivo, que é composto aqui da nossa linha alba,
ele pode se danificar ou romper. Então, o bebê nasce, o útero regride, porém, essa abertura que fica entre os ventres do reto abdominal se mantém. O que chama muito a atenção é a abertura. E às vezes a gente se prende demais a isso. Mas tem outras coisas muito mais importantes do que simplesmente o afastamento dos ventres. A gente tem que prestar atenção em funcionalidade. Então, esse abdômen ele é responsivo. Ele responde aos estímulos que eu quero dar para ele, principalmente ativá-lo. Profundidade. Qual que é a profundidade dessas diástases? Eu tenho tensão na linha alba? Porque muitas vezes eu consigo reabilitar a tensão, mas eu ainda tenho afastamento. Sim. E o afastamento nem não me importo mais com ele. Ele tá ali, mas toda a parte que eu precisava, que era a tensegridade e a funcionalidade, eu reabilitei. Então, é muito mais importante a gente trabalhar o tônus e toda essa questão de períneo, porque a gente tem que testar competência abdominal, competência perineal, tônus de diafragma. Tudo isso envolve a diástase. Não é simplesmente afastar a musculatura. Exato. E a diástase, hoje, a gente tem em artigos dizendo que a patológica é de 2 centímetros, de 2 a 2,5. Porém, é aquilo que eu tô falando. Às vezes uma pessoa pode ter 3 centímetros de afastamento, mas ela tem tensegridade, ela tem funcionalidade no abdômen. Então, a gente não precisa se preocupar tanto com isso. Claro que as pessoas que têm muito, né, uma diástase severa, chama atenção, porque a olho nu você consegue enxergar. Sim. E é o que você estava falando, dessa pele, Sim. a pele sobra, a pele parece Ai, que fica no meio. exato. Né? Então, o trabalho ele tem que ser global. A gente precisa tratar períneo, a gente precisa tratar diafragma, a gente precisa tratar postura, tônus, flacidez muscular. Essa certeza e essa convicção. Se você tiver em clínica, você pode fazer o testezinho, que é o teste convencional que a gente faz. Mas Eu ia te pedir, fala pra gente como que é esse testezinho rápido? Como que você faz o ele? teste é da palpação. A gente vai palpando desde o processo tifoide até a sínfise pública. Sempre lembrando de fazer esse movimento aqui de vai e vem, com flexão de tronco. Então, a paciente tem que ficar num solo estável. Ela tem que descolar o ombro do chão, ficar em posição de abdominal. E você vai palpando toda a linha alba nesse movimento aqui. A partir do momento que você viu que há um afastamento, aí você vai ver a largura. Quantos dedos? Esse teste é teste subjetivo, né? Mas dá pra gente ter uma total noção do que tá acontecendo com o corpo dessa mulher. Mesmo então, porque é só no ultrassom que a gente vai conseguir ver exatamente, ultrassom, né? caliper, né? Outras formas de avaliar uma ressonância magnética, enfim. Sim, aí sim. você tem mais precisão e você pode até indicar, fazer, olha, eu quero acompanhar você com ultrassom da parede abdominal, eu quero ver se realmente bate com o meu diagnóstico, a gente vai ter um resultado mais preciso. Mas independente disso, você já vai trazer para ela muita segurança na sua avaliação, que é muito importante. Então, a profundidade, que a gente já falou. Aí, a largura, você vai ver quantos dedos cabem na largura, nesse local onde você viu que há um afastamento. E isso pode ser supraumbilical, umbilical, infraumbilical ou global. Ela pode ter diástase no abdômen todo. Sim. E aí você tem que observar, além da largura, a profundidade. Então, em que parte o seu dedo conseguiu ser introduzido nesse afastamento. Além disso, você tem que observar se ela tem competência abdominal. Então, geralmente a competência abdominal, você percebe quando ela faz algum exercício de abdominal mesmo, quando ela vai fazer o abdominal, e você vê um cone, a presença de um cone, que é como se estivesse expulsando o conteúdo para fora. Então, ali você já vai observar uma incompetência abdominal.
E também a incompetência perineal, onde você vai pedir tosse. A tosse você também vai ver na incompetência abdominal. Quando ela vai tossir, se ela expulsar os seus dedos, você também avalia como incompetência abdominal. Se ela tossir e ela percebe que o ânus está indo para baixo, você vai perceber uma incompetência perineal. Então, basicamente, são esses os testes que você precisa fazer. Sim. E aí, o que mais acho que a gente usa no dia a dia, assim, para ser rápido e para ter só um parâmetro de quanto que são do espaçamento entre os dedos mesmo e a profundidade, né? Isso daí eu acho que acho interessante que todo mundo, usando a técnica hipopressiva ou não, assim, dentro da anamnese mesmo, dentro da avaliação, é preciso avaliar a diástase. Sim, né? Porque assim, eu vou ser muito sincera com você. Às vezes, a gente não tem a competência para trabalhar com hipopressiva, né? Então, às vezes eu não sou um fisioterapeuta, eu não sou um educador físico, enfim, mas eu preciso trabalhar e eu preciso ajudar a trabalhar no pós-parto, né? Então, eu ajudo com eletroterapia. Eu ajudo com eletroterapia, de repente, vamos falar assim, uma corrente russa, eu não consigo passar exercício. Eu preciso saber que esse paciente ele tem uma diástase, então eu preciso avaliar, independente da minha atuação dentro da clínica, né? Isso eu acho que é o mínimo, precisa saber, principalmente quando a gente vai trabalhar com pós-parto, porque às vezes a gente não vai conseguir aplicar uma hipopressiva, né? E aí você pode fazer o pós-parto com todo o programa que você tiver, trabalhando com radiofrequência, com criolipólise, respeitando os seus tempos aí com a cavitação. Dá pra gente montar inúmeros protocolos, até mesmo seria bom usar a hipopressiva, mas a gente não vai conseguir, né? Então dá pra gente montar protocolos pós-parto, e isso é importantíssimo que a Vivi acabou de falar pra gente sobre a avaliação. Essa avaliação da diástase, ela é imprescindível. Tem que ter no nosso dia a dia, dentro da nossa anamnese, precisa ter uma avaliação de diástase. Senão você não vai ter também parâmetro para saber se isso melhorou ou não, né? Se alguém aí, algum profissional da área quiser ver um pouquinho do teste, como a gente falou no início, eu gravei o teste nas minhas redes sociais. Então, não tem o teste de competência perineal e abdominal, não dá para fazer assim, porque as pessoas não vão entender, né? É uma coisa mais específica. Mas dá para vocês verem, pelo menos até a parte da profundidade aí, para entender um pouquinho melhor como que é feito. É muito interessante, vale muito a pena isso. Agora que a gente tem uma pergunta, qual a periodicidade entre as sessões? Todas são iguais? Do hipopressivo? Imagino que sim, né? Do protocolo todo, né? Você o vai fazer protocolo eu gosto de fazer... Tá. Eu sempre gosto de trabalhar. Se você vai fazer o tratamento completo, uma vez por semana. Uma vez por semana a gente vai se encontrar, fazer a terapia combinada junto com o hipopressivo, em casa, os exercícios. Agora, se é criolipólise, aí vai depender de como que você quer trabalhar, né? Então, se você vai trabalhar na mesma área, tem que dar um intervalinho de 3 meses. Em áreas diferentes, você já pode ir fazendo conforme a necessidade da sua paciente. Lembrando que, se for um puerpério recente, não passar de 4 áreas. Legal. E voltando de novo, esse puerpério recente, a Vivi acabou de falar pra gente, desde o começo ela vem falando, até falou sobre o artigo científico que pode ser feito criolipólise nesse pós-parto. Então, respeitando aí de novo a avaliação e tudo mais, as áreas que nós vamos trabalhar e até 4 áreas, como foi dito, é muito interessante, pode ser feito. De novo, a gestante, ela precisa, como a Vivi disse também, ela precisa ser acolhida, ela precisa de uma anamnese muito bem feita para saber todos os contra, também, principalmente a contraindicação dela, isso é o fundamental. E ela precisa ser entendida de que a gente não precisa ter esse medo de que não vou trabalhar gordura nela. Ela é mãe, ela não precisa agora trabalhar da gordura. Não é bem assim que funciona, né? E, ó, ela quer trabalhar quanto antes a gente começar, melhor. Mais resultado a gente vai ter com ela, porque o corpo dela está em constante adaptação. Ela ainda tem muita coisa para acontecer com ela. Então, mais cedo começar, melhor. A gente tem resultado nas remotas, nas tardias? Tem. Mas é muito importante você já acolher. E se você puder ter essa paciente com você desde a gestação, melhor ainda, porque ela
ela já sabe o que ela tem que fazer. E ela provavelmente ela vai chegar na sua clínica no pós-parto sem diástase. É claro, gente, que a diástase todo mundo tem, tá? No comecinho, quando você fizer, você acabou de ganhar bebê, você vai fazer o teste e falar, meu Deus, fiquei com diástase. As diástases vão acontecer, a gente realmente tem um afastamento da musculatura. Não tem como, é fisiológico isso, isso, né? Mas a danificação e o rompimento, aí a gente chama de diástase patológica. Aí a gente tem que observar aí, depois desse puerpério inicial, como que ficou o comportamento desse abdômen. Sobre as cicatrizes, o que você pode falar pra gente? Também, tanto junto com a hipopressiva, a radiofrequência Tá. e a criolipólise também. Fala pra gente. Vamos, assim, a gente já falou da cirurgia. A cirurgia é uma cirurgia complexa, né? A gente tem várias regiões suturadas, inclusive órgãos. Então, é uma cirurgia muito grande. Mas a gente tem que lembrar do processo de cicatrização, de remodelamento, tudo que a gente já conhece. Então, na primeira fase, não mexer, né? Nada. Ela vai fazer a cesárea dela, né? Ela não nem os exercícios respiratórios nesse primeiro momento. Ela precisa esperar a fase inflamatória. Na segunda fase, que é uma fase que a gente tem a ação aí da proliferação, né? A gente pode trabalhar com cautela, mas eu não usaria ainda a criolipólise. Eu esperaria, então, 60 dias na região da cicatriz, tá, gente? Flancos, as outras áreas que a gente comentou, a gente já falou. Mas na região da cicatriz, eu esperaria esse tempo aí de pelo menos 90 dias para não provocar uma outra lesão, uma deiscência, uma agravante, né? A gente não precisa disso. Agora, você pode já ir trabalhando com LED terapia na região para ajudar na cicatrização. Você pode trabalhar com ozônio também para potencializar aí o processo de cicatrização, para que não haja uma cicatriz hipertrófica, uma queloide, enfim. Os cuidados básicos. Agora, no acoplamento da criolipólise, quando você vai fazer o vácuo, é necessário que você tenha alguns cuidados sim. Daí tem um jeitinho específico para acoplar. Se você tem dúvida, de repente é interessante que você trabalhe com a crio de placas. Aí você não tem esse receio da sucção e de provocar uma outra lesão. Mas respeite esse tempo de 90 dias, que é o tempo de total, porque a cicatriz, depois desse tempo, ela já tem uma tensão, né? Ela já está tensa, né? Ela já está recuperada. Então você pode trabalhar com segurança. Isso que você disse do manípulo de placa é muito interessante, porque o pessoal fica às vezes com um pouco de medo. Ah, mas é muito superficial, não vou ter um resultado igual eu tenho um exemplo, 360 e tal. Óbvio, né? São manípulos diferentes para resultados diferentes, de áreas diferentes. Por isso, e ainda bem que tem, né? Então, são para áreas mais difíceis de acoplar o manípulo que faz sucção. E também para esses que eu poderia fazer uma sucção, só que com a placa vai me ajudar a não lesionar o meu tecido que poderia lesionar com... Então, quem tem essa opção de usar a placa é uma você vai mais segura. Se você não sabe acoplar, para não fazer uma tração maior, então é melhor você usar a placa. E essa região púbica é uma região que tem muita queixa no puerpério. Aliás, quase que 100% na minha prática clínica, quase todas elas se queixam da região púbica. Então, também é uma oportunidade de você já tratar como um todo. Lembrando que, né, nessa avaliação, não é só... vamos